primeiro momento, o Ministério Público e a Polícia Civil apurou em procedimentos criminais a existência de um impedimento para que o senhor Fausto Barros ocupasse o cargo que ele ocupa na prefeitura, tendo em vista que ele foi condenado, né, pela Justiça Mineira e com sentença, inclusive, já transitada em julgado. Ele foi condenado por prática de crimes de fraudes e licitações. Então, em virtude dessa condenação, ele tinha um impedimento para ocupar aquele cargo. Doutor Adriano. Quando ele foi assumir o cargo na prefeitura, ele assinou uma declaração dizendo que não possuía nenhum impedimento, negando que possuía condenação, ocultando a existência dessa condenação para se legitimar a ocupar o cargo público. Essas fraudes e licitações eram da gestão anterior? Exatamente. Foram de gestão anterior, então ele foi condenado com trânsito em julgado, ou seja, decisão da qual não cabe mais recurso. Exatamente. O prefeito Galileu também foi condenado nesta mesma ação, porém ele foi beneficiado com a prescrição e todo mundo acompanhou na imprensa que ele conseguiu assumir o seu mandato, né, em virtude de ter ocorrido a prescrição em relação a ele, porque ele é uma pessoa maior de 70 anos e a prescrição se conta pela metade. E nesta altura, ele, ao assumir, ele assinou uma declaração de próprio punho dizendo que ele não possuía impedimentos e uma declaração com informações falsas para a obtenção de qualquer benefício ou qualquer efeito jurídico, ela configura crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. Pois bem, a partir dessa investigação e denúncia criminal, inclusive oferecida, né, para a Justiça Criminal da primeira vara criminal aqui de Divinópolis, nós, em contato com a Polícia Civil, por ocasião das apurações, a doutora Adriane constatou que o Fausto Barros tinha vindo aqui à delegacia pedindo a instauração de um inquérito policial contra uma testemunha que depois contra ele, lá naquela ação onde ele foi condenado. Ele queria, já ciente e consciente de que havia uma investigação em torno dele a respeito disso, ele pediu à delegacia de polícia que instaurasse um inquérito dizendo que a palavra dessa pessoa, dessa testemunha, tinha sido importante para a condenação dele, mas era caluniosa e falsa. E então ele queria que apurasse num inquérito policial essa falsidade para que ele abrisse um caminho para entrar no futuro com uma revisão criminal, que é uma ação que visa anular aquela condenação por fraudes em crimes, fraudes em licitações, né, que transitam em julgado. E no curso desse inquérito, a doutora Adriane detectou uma incongruência, porque percebeu que havia uma pretensão por trás disso, que era uma pretensão não legítima, de tentar levantar por meio da coação. Você pede a instauração de um inquérito policial contra alguém, né, como um mecanismo de coação para essa pessoa recuar e tentar falar alguma coisa que possa favorecê-lo e até rescindir aquela condenação que ele já tem transitado em julgada pelo Tribunal de Justiça e até pelo Supremo Tribunal Federal. E o interessante é que o objetivo dele foi alcançado, porque no mesmo dia, né, dias depois, aliás, que ele havia se pronunciado pedindo a instauração de um inquérito policial, ele conseguiu que essa testemunha assinasse um termo de retratação. Ou seja, a pessoa admitiu culpa, dizendo que cometeu falsidade, falso testemunho, cometeu calúnia contra o Fausto Barros, né, e assinou um documento pré-fabricado que foi entregue a ela pelo ex-marido
horas antes de ser ouvida aqui na delegacia, porque nós, a equipe da nossa força-tarefa, ela foi ouvir essa pessoa aqui no gabinete, né? E ela falou que ela assinou aquele documento, mas que aquela informação não procedia, que ela só assinou o documento porque ela estava com medo, que ela não queria prejudicar ninguém, mas que tudo que ela havia falado no processo originário lá atrás era verdade, e que ela só assinou porque o ex-marido dela teria falado que aquilo era para acabar com aquilo. O ex-marido dela tem alguma ligação com o Fausto? Sim, já foi assessor na prefeitura. Não, por hora não. Inclusive eu pedi também, na verdade eu pedi a prisão preventiva do Fausto Barros e desse indivíduo chamado o Cláudio. O Cláudio, porque ele foi o emissário, ele que levou, o Cláudio, que levou o documento para essa testemunha assinar. Esse Cláudio que é o ex-marido. O ex-marido procurou a esposa, sabia que ela ia prestar um depoimento aqui na delegacia na parte da tarde, procurou a esposa, levando um documento já nas mãos dela, pré-fabricado, que ela não sabe quem produziu aquele texto, e convencido pelo marido e com receio das consequências da investigação que foi instaurada aqui para apurar mentira que ela teria dito e o que não foi, na verdade, o que aconteceu, ela assinou aquele documento. E esse indivíduo levou esse documento imediatamente para as mãos do Fausto Barros, que instantes depois... Esse Cláudio levou o documento Cláudio já assinado. levou o documento já assinado para o Fausto Barros, e o Fausto Barros ligou posteriormente e documentado, né, porque ela forneceu o telefone celular dela para a perícia espontaneamente, e nesse telefone celular constou uma ligação, inclusive, do Fausto Barros, instantes depois que ela havia assinado o documento, digamos assim, agradecendo a ela pelo bem que teria feito ao isentá-lo de responsabilidade nessa ação. Foi a semana passada. Terça-feira. A semana passada. Uma semana. E nós, então, eu mais o doutor Leonardo, mais a doutora Adriene, né? E nós levamos adiante, nós viemos aqui juntos, ouvimos essa moça, e quando então ela nos revelou tudo, ela falou, olha, o que eu assinei não procede, eu assinei porque eu estava com receio, porque se trata de uma pessoa poderosa, se trata de uma pessoa que tem condições de constituir bons advogados, e eu é que vai arrebentar para cima de mim, que sou a mais fraca nessa relação, porque daí vai acabar que eu tenho que pagar a indenização por danos morais, né? Mas o que eu falei no processo principal foi tudo verdade, não falei nada mentira, eu só assinei esse termo de retratação, essa confissão de crime de falso testemunho, sob pressão, com medo das consequências do inquérito. Inclusive, ela disse que o próprio marido, ex-marido, ela teria dito a ela que a partir do momento em que ela assinasse aquele termo de retratação, aquilo representaria um ambiente de pacificação, né? Quando então ela disse assim, mas quem quer pacificar a situação vai pedir a instauração de um inquérito policial contra mim, como um mecanismo de pressão? Aí ele falou assim, não, mas esse inquérito aí já estava em andamento e ele pode ser retirado também depois por ele. E coincidentemente o Fausto Barros ligou, na sequência para agradecê-la. Teria prometido de retirar o inquérito, né? Ou entre aspas, né? Retirar uma queixa aqui na delegacia da notícia que ele pediu para apurar. Que ele pediu para apurar o fato. Então, quer dizer, que teria conseguido esse objetivo. E esse documento, qual que seria a finalidade? Ele pegar esse documento, entrar no Tribunal de Justiça com uma ação de revisão criminal, para pedir a desconstituição daquela sentença e, com isso, tirar o impedimento que ele estava tendo para assumir o cargo na prefeitura, né? Veja que essa situação enseja coação no curso processo, né? Ela enseja, inclusive, denunciação caluniosa, porque ele fez uma denunciação contra ela aqui sobre um fato falso. Ele fez a denúncia antes dela assinar o documento. Antes dela assinar o documento, ele fez a denúncia aqui pedindo a instauração de um inquérito para usar o inquérito como um instrumento de coação. Mas ele denunciado ela pelo qual crime?
calúnia, e dizendo que quando ela prestou depoimento no processo em que ele foi condenado, que ela teria mentido e que teria levantado falso testemunho e isso teria prejudicado ele. Mas eu quero deixar muito claro que a condenação do senhor Fausto Barros, que foi o mesmo processo em que o prefeito Galileu foi condenado, mas com relação ao prefeito está prescrito, né, foi sentenciado pelo Dr. Mauro Riuge, da segunda vara criminal, baseado em provas materiais, documentais e testemunhais, não foi a prova testemunhal exclusivamente. Então o que nos pareceu, e pareceu num primeiro momento já para a doutora Adriene, quando ela recebeu aquele pedido de instauração de inquérito formulado pelo senhor Fausto Barros, né, que ele estava pretendendo usar a polícia judiciária para produzir prova em favor dele mediante coação, para obter a rescisão da condenação dele lá, para tirar o impedimento para ele assumir o cargo. Então, quando ele pede a instauração de um inquérito policial como mecanismo coativo, com informações falsas, isso representa crime de denunciação caluniosa e também coação no curso do processo. Eu entrei com a ação civil pública contra o prefeito e contra o seu Fausto Barros, pedi o afastamento dele e ele, o juiz da vara da Fazenda Pública, não analisou o pedido liminar, mas quando surgiram essas informações que são de maior gravidade, com reflexos criminais, nós entramos com um pedido de decretação da prisão preventiva dele, né, perante o juiz criminal, e num primeiro momento, aliás, nós pedimos o afastamento dele, pedimos a proibição dele frequentar o estabelecimento da prefeitura e qualquer outro tipo de órgão municipal e de não manter contato com testemunhas, né? Mas quando a doutora Adriene me trouxe a conhecimento o fato de que essa mulher, ela tinha assinado uma retratação, um recuo, né? Então aí nós percebemos que o fato era bem mais grave, então eu acrescentei ao pedido anterior, o doutor Marcelo não tinha analisado ainda o pedido anterior, eu acrescentei aquele pedido, o pedido de prisão preventiva. Esses pedidos são de quando? Esses pedidos são semana passada. E foram decretadas as prisões preventivas? A prisão preventiva, o doutor Marcelo não decretou, porque ele entendeu que seria suficiente a determinação do afastamento. Nós fizemos a busca e apreensão no gabinete dele, hoje, busca e apreensão na residência dele, né? E na residência dele foram encontrados, além de R$29 mil em dinheiro, foi encontrada uma arma de fogo, e por isso ele foi conduzido preso de posse de arma de fogo, porque ele possui ela sem qualquer tipo de regularização. Ele está detido ele está preso em flagrante por posse ilegal de arma. Porque a prisão tem que ser feita a perícia primeiro da arma para ver se cabe fiança ou não. R$29 mil. E no bolso dele, cerca de R$2.100 em dinheiro. Né? E um cheque de R$2 mil. Caso entenda que cabe, né, a fiança, qual que é o valor da fiança? Não, aí tudo vai ser deliberado pelo doutor. Tem um limite? Pela doutora, né, que está conduzindo, presidindo o limite chega a mais de R$3 milhões. Vai de um salário mínimo até R$3 milhões. É o delegado que está de plantão que verifica as circunstâncias e aplica. Mas ainda não há informações sobre o cabimento dessa prisão, dessa fiança. Por enquanto ele está detido. Por enquanto ele está detido, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, e esse auto de prisão em flagrante depois vai ser analisado pela autoridade da Polícia Judiciária, no caso quem preside é a doutora Adriene. Aliás, hoje é o plantonista, né? O delegado de plantão, doutor Marco Antônio, ele vai analisar o cabimento ou não. Nós estamos avaliando aqui do ponto de vista da reincidência dele, porque ele já foi condenado anteriormente. Nós vamos avaliar aqui se há algum elemento que nos permita a não concessão da fiança, mas é lógico que se é cabível, se ela couber, é um direito dele e ela será arbitrada, respeitada a condição econômica dele naturalmente, e, portanto, se é cabível e quitada,
ele poderá ser liberado. Esse E Cláudio, quando ele você teve escuta- a prisão decretada? Ele teve busca e apreensão também decretada na residência Então, dele. hoje só foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Os mandados de busca e apreensão, né? 5 mandados de busca e apreensão. Chegaram a apreender algum computador, documento, celular? Vários. Vários. né? Teve cheque também? Cheque apreendido Esse no cheque bolso dele. nominal? Aparelho celular. Não. É um cheque que a gente vai procurar a origem, né? Por que o cheque estava com ele, o dinheiro em espécie, né? Cerca de da prisão em flagrante. de R$2.000 que estavam no bolso dele, todo em notas, né? De 50, de 20 e de 10. Né? E nós perguntamos a ele por que razão ele tinha aquele dinheiro no bolso. Ele disse que ele não deixa o dinheiro em banco e que ele carrega o dinheiro para as despesas pessoais dele. Na casa foi apreendido o valor de R$29.000 também em dinheiro, que a gente vai apurar para se tem, através da instauração de um novo inquérito policial, para apurar lavagem de dinheiro, apurar qualquer outro tipo de crime contra o sistema financeiro, porque valores não declarados podem representar que ele seja produto de crime, produto de ilícito, porque, convenhamos nós, é incomum uma pessoa manter um grande valor em dinheiro em casa e não deixá-lo no banco de rendimentos naturais das aplicações. Né? Doutor Gilberto, mesmo que tenha acatado agora o afastamento dele, o Galileu continua respondendo na ação que foi? O prefeito, veja só, eu estou encaminhando, porque quando o prefeito contrata alguém que tem impedimento, ele comete crime de responsabilidade. Mas como o prefeito tem o chamado e tão falado foro privilegiado, o prefeito responde criminalmente perante o Tribunal de Justiça, nós estamos encaminhando essa documentação para a análise do Procurador-Geral de Justiça, para que, verificando que ele realmente teria cometido crime de responsabilidade, denunciá-lo lá perante o tribunal para que ele responda por isso. Independentemente disso, ele vai responder a uma ação civil pública que foi movida por mim também a semana passada, né, pela nomeação de uma pessoa que ostentava condenação criminal por fraudes e licitações. Eu penso, sinceramente, que chega a ser bizarro e inexplicável que alguém que ocupe um cargo de braço direito dentro da administração municipal, chefe de gabinete, seja uma pessoa com condenação criminal exatamente por fraudes em licitações e que, portanto, tem acesso a toda a estrutura do poder público municipal para prosseguir fazendo coisas ilícitas nessa área. Ele tem acesso a todos os procedimentos licitatórios, tem participação em todos os procedimentos licitatórios. Então, me parece aberrante até a atitude de quem nomeia uma pessoa com esse tipo de antecedente para ocupar um cargo tão relevante na administração pública. Improbidade administrativa na área civil, na área da fazenda, na vara da fazenda pública, né, ação de natureza civil, de improbidade administrativa por haver nomeado alguém que tinha impedimento por condenação criminal, sem prejuízo, juntamente com o próprio Fausto. É na ação que o senhor já... A ação civil pública ela é contra o Fausto e contra o prefeito. O prefeito por ter nomeado, né? E o Fausto por ter assinado uma declaração mentindo a condição dele de condenado pela justiça. Né? E na primeira vara criminal tem uma ação penal contra o Fausto por falsidade ideológica, porque ele assinou um documento com informação falsa, né? E o inquérito sob a presidência da doutora Adriene por coação no curso do processo e denunciação caluniosa. E hoje, em virtude da prisão pela posse da arma, a prisão em flagrante, né? Por isso, se couber a fiança, ele será liberado posteriormente. E também nós vamos apurar a origem desse dinheiro, né? Por qual razão esse dinheiro estava armazenado em casa, a origem dele, lógico, se for lícita, né? Se for compatível com a capacidade financeira dele, né? O dinheiro será restituído, mas caso não se comprove a licitude da origem desse dinheiro, nós apuraremos também em um outro inquérito policial, né, eventual tipo de prática criminosa também. Essa condenação dele foi quando? Foi em 2014, que transitou em julgado agora em 2016. A condenação foi em 2014, mas o ato que ele foi já do governo foi anterior. Foi, foi na administração anterior do prefeito Galileu.
entendeu? E Mas qual licitação que era? agora, assim, os números das licitações, Não, É da de administração anterior. obra, É, ela não é uma. Não me recordo aqui os números, né, e as hipóteses concretas, Como a né? doutora Adriane é sentença, talvez ela tenha. Ela tem esse elemento. Agora, é importante deixar claro também que esta é uma força-tarefa, né, que tem a parceria e a união do Ministério Público e a Polícia Judiciária, que vai prosseguir em caráter permanente, né, para apurar outras situações que podem ensejar ilícito também, tanto na administração municipal como também na Câmara Municipal. Doutor, a gente está querendo estar a doutora Adriane a respeito do que o Fausto Barros falou. Nessa oitiva agora, nesse momento que ele está sendo ouvido em cartório, ele nega qualquer tipo de coação ou qualquer oferecimento de vantagem para a obtenção da assinatura no documento, apesar de confirmar que procurou as pessoas envolvidas, mas o documento foi assinado espontaneamente. Doutor Bernardo, o que vai acontecer daqui para frente? Então, o que ainda falta esclarecer? A doutora Adriane pode falar. Na verdade, a doutora Adriane É, está mas do senhor também. Tá, fala, na né? verdade, nós temos aí, né, dentro dessa força-tarefa, né, conjuntamente com o Ministério Público, né, que nós constituímos, nós temos, na verdade, outras investigações também em andamento, que eu posso falar para vocês. Nós teremos outras etapas, outras fases também dessa força-tarefa que foi constituída entre a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público. Por hora, na verdade, é o seguinte, né, tem-se a ação penal, o juiz da primeira vara que não recebeu a denúncia de desfavor, né, o Fausto Barros hoje era tratado como denunciado perante a primeira vara criminal, né, réu, ou seja, por falsidade biológica, afastado de suas funções, não podendo sequer adentrar no prédio da prefeitura ou ter contato com pessoas ligadas à administração municipal. Temos conosco aqui dentro da delegacia regional um inquérito, na verdade, que está apurando a denunciação caluniosa e a coação no curso do inquérito. E teríamos certamente um desdobramento aí, em razão dos documentos que foram arrecadados na data de hoje, equipamentos eletrônicos, dinheiro, pendrive, entendeu? E inúmeros outros. O que chamou a atenção da Polícia Civil, na verdade, foi a solicitação dele, né, por instaurar um inquérito policial e depois, inclusive, ficou monitorando na delegacia, né? Peraí, como é que está o meu inquérito? Está andando? O que já aconteceu? Aí depois nós, né, diante de um diálogo, né, dessa parceria, dessa força-tarefa montada no Ministério Público, nós fizemos o link entre a denúncia do Dr. Gilberto e o inquérito que ele estava monitorando aqui conosco. Inclusive, ele chegou a vir na delegacia por algumas vezes, querendo saber, como é que está o meu inquérito, o que está acontecendo, né? Então, aí que nós fizemos o link, né, entre as duas situações, né, entre a falsidade ideológica, o procedimento que já existia no Ministério Público, e o procedimento que ele também já havia solicitado a instauração, né, aqui na delegacia regional. Vamos gravar então? Vamos, lógico. Doutor Leonardo, só uma dúvida que o doutor Gilberto. Karina, né? É isso. Sim. Enquanto ele está aguardando essa questão se cabe ou não Fiança. ele permanece na delegacia ou ele desce para o Paraná? Não, continua conosco. Ele está conduzindo, ele está em condição de preso agora aqui na delegacia. Então ele fica na Continua delegacia. conosco até o delegado deliberado, o delegado de plantão deliberado. Mas até o final do plantão aí, daqui a pouco vocês já vão estar sabendo aí se ele pagou ou não fiança. Você até estava gravando, tá?